Já estamos de volta com o programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Vitalícia, levíssima água de Marília, exija, peça, diga eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais do estado de São Paulo. Conosco também a Oral Center Odontologia especializada e claro, a companhia também de Lapa Reforço de Fundações, fone 33040334. A gente está falando sobre trânsito com Marcos Farto, que é especialista em trânsito, a gente comentou aqui um pouco sobre a questão da educação, queria até dar uma sequência nesse tópico, Farto, porque a gente está falando de educação, mas eu sei que você ministra alguns cursos também, workshops e tal, e se não são ainda as escolas que estão se mobilizando, ou seja, as secretarias de educação do nosso país, que ainda não estão atentas a essa questão, quem são as pessoas que têm buscado estar informado, ter conhecimento da matéria? Bom, Marcos, eu estou com essa semana uma empresa, porque uma multinacional exige que os colaboradores tenham o curso de direção defensiva. E eles procurando, encontraram o trabalho que eu desenvolvo e vai de encontro ao que eles precisam. Então, hoje, quem está envolvendo-se com esse material de conhecimento técnico e seguro são as empresas, as multinacionais estão investindo muito nisso. E também aquelas pessoas que querem se profissionalizar. Por exemplo, vai fazer um curso de instrutor de trânsito, eles procuram saber antes, olha, onde tem esse curso, qual a qualidade, porque é um investimento também alto. Você paga mais de R$1.000 para ter um exercício de uma profissão legal em todo o território nacional. Então, as pessoas que buscam são aquelas que têm mais esclarecimento. Eu trabalho palestrando em empresas, estive aí esses dias na Harold, na PPA, empresas que estão aí na nossa cidade, na região. Já viajei usinas hidrelétricas falando sobre a matéria de direção defensiva, a matéria de trânsito, justamente por quê? Porque o trânsito é muito cruel. Infelizmente, morrem no nosso trânsito mais de 100 pessoas por dia. Uma matéria da revista Veja em 2012, ela saiu em 2013 com uma pesquisa de 2012, que naquela ocasião ficou um saldo de 167 mortes por dia no trânsito. Eu estou fazendo um trabalho, uma pesquisa para ser divulgado aqui na cidade, na nossa região, justamente sobre o GAT, o Grupo de Apoio ao Trânsito, que agora é GAOC, as consequências da ausência dele e os benefícios de investir nessa área, que nossa cidade está muito carente disso. Há uma discussão muito ampla sobre criar uma guarda civil, é um assunto meio que estranho para um momento como esse. Tenho assim uma avaliação um pouco tendenciosa, diferenciada disso, porque é mais fácil investir no trânsito. A questão dos professores que buscam justamente para isso. Então é importante assim, você investir cada vez mais na segurança, e o trânsito ele traz o quê? Ele traz benefícios. Você deixa pessoas vivas, você deixa uma dirigibilidade mais segura, você vê o resultado disso para as empresas. As multinacionais, elas querem que o colaborador respeite regras. Então, através disso, no deslocamento dele para casa, ele tem ali um trânsito seguro. No Japão, para ter ideia, até alguns alunos me passaram, que moraram lá, a criança ela vai sozinha para a escola e o adulto só se aproxima num cruzamento semafórico e com um detalhe, a criança espera o semáforo ficar verde para ela avançar. E ao contrário nosso aqui, que nós vemos muitas vezes o semáforo vermelho e as pessoas atravessando no meio do cruzamento, colocando em risco a própria vida. Então, é sempre importante você levar a consciência às pessoas para que as empresas tenham o resultado do seu investimento, o município veja que isso é um investimento diferenciado e a nossa vida possa prosperar cada vez mais longe de acidentes, porque os hospitais também estão cheios de acidentados. É verdade, muito bem lembrado. Ô Farto, mas a gente percebe assim, e a gente até falou no último bloco, algumas mudanças importantes relacionadas aí principalmente a questão das multas. Sim. Né? Nós tivemos uma elevação nos valores. E como é que é isso? Isso repercute de forma positiva, ou seja, muda-se estatisticamente falando a questão de acidentes, ou ainda não é por aí? Não, eu acredito que não, Marcos. É claro, as multas precisavam de uma atualização, sim. 16 anos
sem alteração financeira, mas isso você está pactuando com um governo que só quer arrecadar a indústria da multa. Não. A parte mais sensível do corpo humano, a gente já viu isso várias vezes em outros momentos, é o bolso. Você mexeu no bolso, a pessoa acaba mudando o comportamento de alguma maneira. Hoje, as multas de trânsito, elas estão mais caras. Por exemplo, a multa leve, que antes era R$50 aproximadamente, hoje é 80. Aquela que era média de R$80 foi para 130. Aquela que era grave de R$127, hoje está 195. E a multa gravíssima, que era 195, R$191, hoje está 293. E hoje a multa de trânsito, Marcos, ela tem juros. Então, se a pessoa não pagou na data do vencimento, na data correta de pagamento, para o mês seguinte ela terá um acréscimo, e isso até a quitação do débito. Uma outra questão que você abordou a respeito das suspensões. Essa suspensão, ela veio, digamos assim, de maneira a causar um certo temor. Ela veio trazer ali um certo rigor. Por quê? Até novembro do ano passado, o infrator ele era punido de 30 a 90 dias, de 1 mês a 3 meses, caso atingisse 20 pontos na carteira de habilitação, no seu prontuário. Hoje, desde novembro para cá, se ele atingir 20 pontos no seu prontuário, ele terá uma suspensão mínima de 6 meses. Então, metade do ano ele ficará sem dirigir. É exagerado? É exagerado. Foi um recurso que os legisladores encontraram para dar uma enfraquecida nessa violência no trânsito. Mas isso só vai mudar com uma mudança comportamental. Até porque quando se tem essa suspensão, o processo que se tem é um curso de reciclagem, é isso, Fábio? Não, existe um problema muito sério, e isso tenho acompanhado em discussões em alguns grupos mais afinados, mais técnicos. Qual que é o problema hoje do cidadão? Digamos o seguinte, o Marcos Vinícius, ele se envolveu em infrações de trânsito, atingiu lá 20 pontos, que é o limite para ter a portaria. Então, numa delas, você não teve culpa. Houve uma falha, ou de repente o veículo teve uma adulteração na placa e você acabou recebendo no seu prontuário essa penalidade. Você vai recorrer dela, só que já criou-se uma portaria de 20 pontos. Você vai ter uma suspensão. Você inicia o processo de suspensão, de recurso, que é demorado. Esse processo de recurso, ele pode durar 30 dias a quase 2 anos, toda a sua dinâmica de recorre, indefere, depois vem a demora da administração para poder dar o resultado. Saiu uma matéria numa emissora em São Paulo, que pelo DSV, inclusive, que nem todos os recursos são lidos, eles não dão conta da demanda, então eles são indeferidos, aí você apresenta uma nova defesa e isso é encaminhado depois em segunda instância para o Conselho Estadual de Trânsito, que está abarrotado, tem mais de 15 mil processos de recursos de multa para serem avaliados por poucos conselheiros. Então isso tudo demanda 2 anos, aproximadamente. Nesse meio tempo, Marcos, você já tem uma portaria e você está dizendo, olha, eu estou recorrendo de uma multa que eu não cometi. O Detran, ele não espera você encerrar o processo recursal para depois te aplicar a punição. Você está reclamando um direito seu. Mas já vai estar pagando. Já pagou a multa, porque senão você não licencia o veículo. Não, e a penalidade também. E a penalidade já entra e de repente você, mesmo reclamando um direito justo, vai ter a sua habilitação no sistema suspensa. Aí a fiscalização de trânsito, ela não é cruel. Ela é um órgão executivo. Então o policial, ele aborda, ele olha lá no prontuário, olha, tem uma suspensão aqui, senhor Marcos, o senhor não pode dirigir. Não, mas eu estou recorrendo. No Detran, a sua portaria existe e o senhor não pode estar recorrendo. O policial, ele tem que fazer o papel dele, que é cumprir a lei. Então ele tem que recolher a sua habilitação e autuá-lo por dirigir com a habilitação suspensa. Quer dizer, aumentou o prejuízo. Não, aumentou mais ainda porque dirigir com a habilitação suspensa gera cassação por 2 anos. Então, a sua inocência que está sendo reclamada lá atrás, ela é, digamos, piorada por essa falta de comunicação ou de uma sensibilidade maior por parte da administração no Detran em aplicar o artigo 285. Enquanto não julgar o recurso, suspende a penalidade. Agora, digamos, você foi buscar o seu direito
olha, realmente você não convenceu e perdeu. Então, a partir daquele momento que encerrou-se o processo recursal, aí se aplica a penalidade. Então, essa é uma discussão que ainda vai demandar muito. Por quê? Porque é uma gerência administrativa. Mas esse aspecto dessa dificuldade na leitura, no acompanhamento dos recursos, isso descaracteriza um pouco, né? Assim, gera talvez uma descredibilidade do sistema de trânsito. Uma insatisfação. E quem paga a conta dessa insatisfação é aquele que está na rua fiscalizando. É o policial. Então, é o policial, é o agente de trânsito, é o guarda civil, é aquele que está fiscalizando. Por quê? Porque ele é a ponta da lança. Ele não tem como interpretar a lei, ele vai aplicar o que está ali à sua mercê. E, infelizmente, a insatisfação social é muito grande. Por quê? Porque o trânsito não tem o enfoque que ele deveria ter. Então, é aquele bolo maravilhoso sem recheio ou sem cobertura. Se você olhar o trânsito como ele precisa ser olhado, é uma maravilha, porque você vai ver um sistema organizado, acessibilidade. As calçadas hoje, você não vê uma acessibilidade para um cadeirante, você não vê um comportamento do público em geral em preocupar-se que naquela calçada vai passar um idoso. Então, deixa banco, deixa vaso, deixa terra, deixa tijolos de construção. É um desrespeito à cidadania. Você vê pessoas rebaixando calçadas aleatoriamente como se não tivesse uma regra para aquilo. E um plano diretor municipal existe justamente para isso. Então, quando você olha para o trânsito com uma harmonia mais humanizada, não há por que se preocupar com a punição. Mas a punição tem que existir. Porque se não existir regras e não existir punição para quem descumpre a regra, nós poderemos pagar muito caro com isso. Pagar muito caro até com a própria vida. Bom, a gente está conversando aqui sobre trânsito, só para a gente até finalizar essa questão dos recursos e tal. O cidadão, por exemplo, Farto, quando ele tem hoje algum tipo de infração que já gera a cassação, a gente tinha antigamente a viseira, eu até fui uma ocasião, perdi a habilitação, Justo. Tive a punição e isso caiu, né? Me parece que agora a viseira já não... A utilização da viseira parece que ela dá multa, mas ela não dá os pontos lá para... Que antes era só ela, você já perdia a habilitação. Sim, algumas infrações, elas têm... aliás, eu preciso comentar, eu acho um absurdo isso, mas... Não, algumas infrações, daria até para explorar um pouco mais esse assunto. Elas têm uma peculiaridade específica. Por exemplo, excesso de velocidade. A pessoa que excede a velocidade no artigo 218, inciso 3º, acima de 50%, que não precisa ser 100 km por hora, não. Você passa aqui na rodovia um local que está 40 por hora e você passou a 60. A diferença para o motorista, digamos, displicente, é muito ínfima. A hora que ele percebe, já passou. Essa infração dá a ele uma suspensão de 2 meses. 2 meses. Então, essas infrações específicas geram a suspensão de 2 meses, ao contrário daquelas que precisam acumular 20 pontos. Então, de 1 mês não tem mais, agora o mínimo é 2. No mínimo 2 para a específica e para o acúmulo 20, 6 meses para o acúmulo de 20 pontos. A da viseira, ela deixou de ser gravíssima, de ficar suspenso pelo fato de estar levantada, porque houve envolvimento além da sensibilidade do legislador. Nós temos aí os profissionais mototaxistas, motofretistas. Imagina você como motofrete, como mototáxi, né? Uma galera que merece nosso respeito. Eles estão trabalhando. Ele abaixa a viseira e está pilotando, ganhando o pão dele. Deixa eu te interromper. Espera aí, rapidinho intervalo, a gente volta nesse ponto aí, falando aí do mototaxista. A gente vai para o intervalo e na sequência de volta com Farto, falando aqui sobre trânsito no programa Conexão. Não sai daí não que a gente volta na sequência, sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Conosco também Vitalícia, a levíssima água de Marília, Oral Center Odontologia Especializada, do meu amigo Dr. Wilson Clay Schmidt. Também com a gente a nossa Lapa Reforço de Fundações, Lapa, fone 33040334. Quero mandar um abração aqui especial para... Deixa eu pegar o nome dela aqui, ó. A Bonadil, como é que eu falo? A Diná, que agora achei aqui, agora me localizei. Diná, um abração para você, boa noite, eu estou falando bom dia, que na rádio ela acompanha a gente todas as manhãs. Boa noite, manda um abraço para você também, viu, Farto? Um abraço, minha colega, companheira de Facebook. É isso aí. A gente vai para o intervalo e volta na sequência, até já.